Olá pessoal, estamos em mais uma Ação e Reação nesta segunda-feira, 18 de setembro de 2017. Segunda-feira ensolarada aqui na Baixada Santista. Não aquele calor infernal, mas um calor forte também para você que vê o programa pelo nosso www.tvcomsantos.com para todo o planeta, assim como Maraju em Portugal, a Dona Rosa e Dona Sandra no Rio de Janeiro e em Jaboticabal também. Também você pode acompanhar nosso programa pelo canal 11 da NET, para Santos, São Vicente, Praia Grande, e também pelo canal 8 Vivo Fibra. E depois de um dia, ou no mesmo dia, nas redes sociais, no Facebook Augusto Capô de Casa, Eduardo Filete Parte 1, 2 e 3, ou no TV Com Santos. Você pode entrar no Facebook e procurar o nosso programa na íntegra, sem cortes, todos os dias. Bom, hoje temos várias notícias, né? Com o Pires na mão para pagar salários em dia da Prefeitura, a Prefeitura de Santos pede à Câmara Municipal retorno antecipado de recursos. São aqueles recursos que vêm em dezembro, geralmente, que a Câmara retorna o excedente dos 6% que eles recebem para a Prefeitura. O prefeito Paulo Alexandre Barbosa já pediu antecipação, né? Também é sempre o celular. Na Semana Nacional do Trânsito, aponta que multa por dirigir com o celular estão em alta. Dinheiro da lata do lixo. ISS gastou mais de R$1 bilhão com benefícios pagos a pessoas mortas. E o rombo ainda pode ser maior. Ou seja, a pessoa morreu e alguém da família ou algum trambiqueiro continua recebendo dinheiro. Nota boa, 5 tartarugas são soltas no litoral sul pelo projeto Gremar. Mas a notícia negativa são por conta das 2 tartarugas enormes que apareceram em Santos, próximo ao Canal 4, Canal 3, nesse final de semana mortas. Então, 5 vivas, após 40, 50 dias de tratamento no Gremar, são soltas no litoral sul, mais 2 aparecem mortas aqui em Santos. Eu até me ofereci para fazer necrópsia, mas deve ter alguém fazendo essa necrópsia para saber se é plástico, poluição, para a gente evitar outras mortes. Uber e mais confusão. Cancelamento de chamadas pequenas vira febre em Cumbica. A pessoa chama, quando o portador do aplicativo vê que a corrida vai ser pequena, não vai ser uma corrida grande, ele cancela a chamada, deixando o usuário na mão. Com 6 milhões de novos pobres no país, eles podem definir também uma eleição. Então, hoje tenho o prazer de estar aqui com o doutor Clemente e também o doutor Cassione. Como hoje é dia par, vamos começar pela direita, pelo nosso advogado, criminalista, professor, comentarista aqui do Ação e Reação, Vicente Cassione. Para ou ímpar? Para, hoje é par. Para ou hoje é par. Hoje é par. Tudo bem. A minha jogar para o ímpar. O senhor não liga, mas tem gente que às vezes fala, pô, por que me apresentou primeiro que o outro e tal? Então a gente definiu, par vai para a direita e para a esquerda. Bom, primeiro quero saudar você. Você percebeu que eu estou bem humorado já hoje. Sempre o senhor vem bem humorado aqui. E um abraço carinhoso no meu amigo Clemente, nos caríssimos telespectadores. Não, eu estava querendo jogar para o ímpar com você. Certo. Acho que não se faz mais isso hoje, né? Lembra como era? Jogo de futebol para o ímpar, né? Zanquempó, escravos de Jó, aquelas coisas todas. É um bom assunto para entretenimento, melhor do que a cidade do rock, na minha opinião. Sim. Há gosto para tudo, evidentemente. Você quer que eu comece por qual assunto? Não, eu quero apresentar o Clemente primeiro, depois nós vamos começar por qualquer assunto. Ah, então tá bom. Senão o Clemente fica chateado comigo. Já... Não, isso é de boa. A gente é de boa. Não, e depois não é. Se você apresenta o Clemente e eu por último, os últimos serão os primeiros. Sim. Se você me apresenta primeiro, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Doutor Clemente, médico, diretor clínico da Multimagem. Tudo bem, doutor Clemente? Tudo bem, Filete, saudá-lo e ao Cassione. Sempre um prazer muito grande estar aqui na segunda. Aliás, até uma ansiedade, gera uma ansiedade. Meio-dia, vou meio-dia 5, meio-dia 10. E saudar você, telespectador, que sempre nos brinda com a sua audiência, com perguntas. Então, eu estou muito feliz hoje de participar novamente dessa mesa que é tão importante nessa segunda-feira. Ontem eu almocei no shopping, Balneário, e a dona Isa, com a sua filha Isabel, mandaram abraço para o doutor Cassione e para o Clemente, falando que não perde um programa Ação e Reação e que gosta do programa da segunda-feira. E a dona Isa, que já é mãe da psicóloga, né, da Maria, ela fala que o senhor deve voltar para a política. Primeiro, só quero agradecer
e faço isso em nome do Clemente também, porque a gente toca junto, agradecer essas pessoas que nos cumulam com afeto e com admiração. São pessoas que não têm ideia o bem que nos fazem, não é, Clemente? É. Então agradecemos a dona Isa, a Isabel e a todos quantos, Maria Isabel, a todos quantos nos fazem esse bem. É gozado, Cassiano, porque outro dia eu te falei que encontrei uma pessoa tal, ontem novamente um senhor de mais de 80 anos, e falou, não perco uma segunda-feira. É fantástico o que vocês fazem na segunda-feira. Então, a gente fica realmente muito envaidecido. Não é envaidecido pela vaidade, não. Mas é no sentido de dar continuidade a esse processo que realmente acaba, para as pessoas que curtem as discussões de coisas locais, tá comentando. Isso, a gente sente um pique diferente em fazer o programa. Tá certo. Bom, vamos começar com o Pires na mão, né? O prefeito Paulo Alexandre Barbosa anuncia que conseguiu, em contato com a nossa Câmara Municipal, a antecipação de recursos, né? A Prefeitura de Santos, que gasta quase 50%, 50 e pouquinho, com os salários, né? O máximo é 53% pela lei de responsabilidade da Prefeitura, e gasta 94% do orçamento com salários mais despesas de manutenção da cidade. Então, 94% é comprometido, ficando 6% para obras e outras coisas, né? Ou seja, se não vier aporte estadual ou federal, a cidade para em questões de obra e tal. Tanto que tem muitas coisas como Rebouças, como hospital, que estão sendo reformadas, mas a toque muito lento, porque com essa crise que não era previsto, segundo os técnicos da prefeitura, não veio recursos estaduais nem federais a contento, né? E o prefeito Paulo Alexandre, no intuito de não atrasar os salários, pede o retorno antecipado, Cassiano, dos recursos da Câmara Municipal de Santos. Para mim é muito difícil bater toda semana no prefeito. Você já falou bem aqui também. Não, bem não. Bem eu não falei, eu posso não ter falado nada. Já é uma grande coisa, né? Às vezes eu fico em silêncio e às vezes o silêncio é uma grande crítica. Porque a prefeitura vai mal e todo mundo sabe disso, e não é a nossa custa, nem a custa do Clemente, nem a sua custa, nem a minha. A prefeitura vai mal à custa da incompetência de um grupo de pessoas que a gerem, dos seus gestores. A gente sabe disso. Há exceções, mas há um grupo de pessoas que gerem mal a prefeitura. Quando o prefeito está lá, ele é uma delas, que não está gerindo bem. A propósito, dou um exemplo. Uma coisa é pedir o dinheiro em setembro, que normalmente é devolvido, que é o excedente da Câmara, normalmente é devolvido em dezembro. Significa que, ao invés de a Câmara devolver, seria mais interessante que a Câmara recebesse menos já. Já que vai devolver, né? Ela já recebe em excesso, por quê? Para que se dá o dinheiro a mais? Acho que a lei, né, tem que dar 6%, não é isso? Mas então tem que mudar a lei, e isso eles podem fazer de um dia para o outro. Já fizeram tantas vezes entre uma noite e um amanhecer, já fizeram tantas. Agora, um exemplo de gestão que falta. Vou dar um exemplozinho pequeno que me ocorreu e eu fico pensando por que não conversam os prefeitos entre si, a ponto de o Mourão, que é do partido do prefeito de Santos, estar querendo sair do partido, que é o partido do governador, porque não se falam, porque não se entendem. Convidaram os prefeitos para ir a São Paulo num evento e não convidaram o Mourão, que é o melhor prefeito da Baixada. O Mourão ficou chateado. Muito bem. Aí o Mourão disse que ia sair. Aí todo mundo, não. Aí todo mundo abana o Mourão, assim, não sai, né? E eu acho que o Mourão tinha que sair mesmo, porque não lhe deram espaço. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a conversa entre os prefeitos é fundamental. E hoje quem está gerindo a região
é o Mourão no Condesb. Ali aparecem algumas soluções. Então, qual é o exemplo que eu vou dar rapidinho? Um ônibus que sai da Praia Grande, trazendo uma legião de pessoas que que trabalham em Santos e moram em Praia Grande. Esse ônibus, quem manda no ônibus? É a prefeitura? Não. Quem manda no ônibus intermunicipal? Quem manda no ônibus municipal, quem manda no ônibus intermunicipal, que é a Piracicabana e os donos dos ônibus. O que acontece? O ônibus que sai de Praia Grande, uma pessoa que vem trabalhar em Santos, leva 2 horas para vir trabalhar. E leva 2 horas para ir para casa. Sabe por quê? Porque o ônibus que sai de Praia Grande, ao invés de vir direto para Santos, ele entra em São Vicente e percorre todas as ruas de São Vicente, parando nos pontos. Quando você tinha que ter um ônibus direto, Praia Grande, São Vicente e vice-versa, e um ônibus Praia Grande, Santos e vice-versa. E não fazer com que as pessoas, como uma manada, como um rebanho, fiquem prisioneiras durante 4 horas do seu dia. 4 horas, para ir e para voltar para casa. Eu estou dando um exemplo de que não há nem diálogo entre os prefeitos, e isso é falta total de gestão, e para variar, a iniciativa privada dos grandes manda nos gestores. Então, essa coisa de pedir o dinheiro de volta, o dinheiro antecipado da Câmara, para tampar buraco, vai tampar buraco, menos os das ruas. Daqui a pouco nós vamos ter que comprar uma motocicleta, quem puder, de enduro, de motocross, para andar em Santos. Porque vocês já perceberam que não há 1 metro que você percorra de qualquer via pública de Santos que não esteja com ondulação, com buraco, com desnível, com bueiro afundado, etc, etc, etc. Falando nisso, né, Cassiano, o prefeito Dória anunciou que até dezembro ele quer 85% dos buracos de São Paulo consertados e que ele quer ligações de 12 em 12 horas para ele ou para o vice-prefeito todos os dias, ao meio-dia e meia-noite. Ele quer as fotografias dos buracos que foram consertados em São Paulo e ele promete acabar com 85% dos buracos até o fim do ano. E até abril, que São Paulo não vai ter mais buracos nas ruas. Eu acredito. Agora, aproveitando o que o Cassiano falou, saiu há poucos dias aí na própria tribuna que existe duas cidades apenas que estão sólidas, que não é uma surpresa para ninguém, é Praia Grande mesmo com Mourão, e Mongaguá. Por incrível que pareça, Mongaguá, uma cidade pobre, mas que o prefeito está conseguindo pagar as contas direitinho, não tem atraso nenhum, as coisas andam bem, mesmo com uma receita pequena. Por quê? Porque está fazendo uma bela gestão. Mas também não tem gasto com medicina, né? Não. Se não tem hospital... Mas os outros também né? não estão tendo gasto e estão tendo dificuldade. É claro que tem gente que entrou agora, como o Caio Mateus, lá em Bertioga, então a culpa não estou culpando o Caio Mateus. Ele entrou agora, pegou um município com problemas. O prefeito de Miracatu pegou uma dívida de 1 milhão, já conseguiu pagar, mas não conseguiu comprar uniforme para as crianças, mas pagou a dívida. Mas ficou sem uniforme às crianças, mas pagou 1 milhão que ele pegou. Para Miracatu, 1 milhão é muito dinheiro, né? Sim. Então, assim, aqueles que estão entrando agora, a crítica não é para esses que estão entrando agora, porque pegou uma dificuldade grande. Como o próprio Pedro Gouveia, que pegou São Vicente, assim... Dizimada, e ele está indo bem. Eu tenho acompanhado, ele está indo muito bem, mas, claro, não vai consertar. Mas, excetuando isso, não é o nosso caso em Santos, porque é o 2º mandato. Então, não teria por que você ter dificuldade de pagar funcionário. Olha que coisa. Você constrói um hospital, um elefante branco, que não usa nem 1/10 do que foi feito, torrou dinheiro ali, e depois não tem dinheiro para pagar funcionário. Quer dizer, a gente não pode dizer, por mais que você queira, você não pode dizer que é uma gestão bem feita. Porque uma gestão bem feita implica em gastar menos
E não é o caso. É como na sua casa. Se você gasta mais do que você recebe, você não vai ter dinheiro para pagar. Vai ficar inadimplente, vai dar calote. Né? E é o que está acontecendo hoje. Então, tem cargo de confiança a mais? Vamos cortar esse cargo de confiança. Tem gente que não precisa, vamos tirar essas pessoas. Mas o funcionário, o funcionalismo, não deve ser penalizado por uma gestão que realmente não tem condição. A gente está falando, o Cassiano acabou de falar, não é a primeira vez que a gente fala isso. Né? E não é que a gente sente prazer em criticar, não. Pelo contrário, para a gente é muito triste estar criticando uma situação da cidade na qual nós vivemos, da cidade que nós participamos, que a gente paga o ISS de qualquer forma. Então, é no sentido realmente de mostrar que a gestão não está sendo bem feita. Que tem muitos pontos a serem cobertos para que realmente isso não ocorra. De novo, voltando ao que o Cassiano falou. Por que dá mais dinheiro do que precisa? Muda a lei, dá menos dinheiro. Então, usa esse dinheiro, porque depois dá a impressão que a própria Câmara fez, nossa, foi maravilhoso, devolveu tanto, sobrou tanto, mostra, nem estou dizendo que não é eficiente, mas não é esse o caminho. E a gente fica muito triste aqui como munícipe tá dando uma notícia dessa de que provavelmente o cara vai ter dificuldade de receber o seu salário. Cassione, sempre os celulares, né? Na Semana Nacional do Trânsito, pesquisa aponta que em Santos, multa por uso de celulares no trânsito estão em alta. Eu acho que isso é uma verdade, deve ter mais multa mesmo, porque tem muita gente, quase todo mundo usa de uma maneira ou de outra o celular, porque você tem várias situações. Ou o celular toca e você está dirigindo, e você tem duas saídas. Atende para ver quem é ou não atende, ou pelo menos olha o número de quem está chamando, porque sempre você tem aquela hipótese de ser uma emergência ou algum aviso que alguém quer te dar, assim por diante. Ou alguém te mandou uma mensagem escrita e aí você vai ler, ou você resolve mandar uma mensagem escrita ou falar com alguém porque você precisou falar. Tudo isso está absolutamente errado, a gente tem que botar isso na cabeça. E eu vou dar um exemplo, fazendo aqui o meia-culpa. Vou dar um exemplo meu. Eu estava outro dia na Avenida Conselheiro Nébias, num horário mais ou menos entre 9 e 10 da noite, mais ou menos, indo sentido centro-praia. Tocou meu celular e eu atendi. E comecei a falar, o movimento era pequeno, e comecei a falar, cometendo uma infração, porque, embora tendo posto no Viva Voz, que você não precisa segurar o celular, põe no canto, você está falando, está ouvindo, e está... Você sabe o que aconteceu? E aí caiu a ficha, que não adianta pôr no Viva Voz, não adianta nada. Você sabe onde eu tinha que entrar na Azevedo Sodré. Quando eu espantei, eu tinha passado o Carrefour. Se distraiu na conversa. Dirigindo, tenho que entrar na Azevedo Sodré, pela Conselheiro Nébias, à direita na Azevedo Sodré, falando no Viva Voz. Eu, já quando me dei conta que eu tinha que virar, já tinha passado a Azevedo Sodré, eu não vi, tinha passado o Carrefour, aí eu vi o quanto o celular te tira da concentração. E aí, nem de propósito, no dia seguinte, um especialista importante, dando uma entrevista à Rádio Bandeirantes de São Paulo, estava dizendo que você, ao celular no volante, você fica 60% abstraído, fora da sua capacidade de direção, de senso de concentração e assim por diante. Então, eu estou dando um exemplo aqui, meu, da infração,
que eu cometi, porque a gente sempre acha assim, rapidinho, eu falo rápido aqui, então no viva voz, não atrapalha o manejo do volante. Não é esse o problema. Você estando atento ao celular, você fica desatento em relação a tudo. E aí você pode matar e pode morrer. Então, a gente tem que ter, inclusive, essa honestidade de dar o próprio exemplo que eu estou dando, tá certo? Eu errei. Eu cometi um erro grave a ponto, volto a dizer, de ter passado 2 quarteirões além daquele lugar em que eu ia virar. O que significa isso? Significa que nós temos que ter consciência de que se tiver que atender numa emergência, se tiver que falar numa emergência, encosta o carro, liga o pisca-alerta, se for alguma coisa urgente. Mas não dá para dirigir de maneira nenhuma. E tem outra coisa, você abaixou o olho da tela, que o francês chama do écran do veículo, a tela, você está vendo pelo para-brisa o que está acontecendo. Uma baixada de olho que você dá, que você pensa que é de segundos, quando você espanta, você está em cima do caminhão que está na tua frente, ou em cima de uma pessoa que você pode estar atropelando, naquele momento. Né? Então, já está atropelando. Então, eu digo o seguinte, tem que multar mesmo, mas tem que conscientizar as pessoas, porque o sujeito recebe a multa lá adiante, fui multado porque estava no celular. A televisão tem que trazer os especialistas, nos horários nobres das televisões de grande audiência, para explicar o mal que isso faz. Televisão é educativa, televisão é concessão do Estado, não é só mostrar besteira, horas e horas e horas de besteira. Essas coisas são importantes. O sujeito explicar a capacidade de distração, a falta de concentração, o perigo que isso significa, tecnicamente. Não é aquela campanha de 3 dias e depois acabou. Ou a multa, que não educa. A multa só intimida. Então eu acabei de dar um exemplo aqui para ver a gravidade, no meu caso, deste infrator aqui. Clemente, essa questão aí, a prefeitura está distribuindo panfletos nas avenidas de Santos hoje, né, para conscientizar os moradores, os motoristas, desculpa. O Cassiano falou tudo. E, na verdade, a coisa é muito simples. Uma pista, vamos dizer, cada lado, ela não chega a ter 5 metros, mas vamos imaginar que ela tenha 5 metros cada lado. Você, a 36 km por hora, que não é muito, você anda 10 km por segundo. 10 km. Olha só, a 36 km por hora, você está andando 10 metros num segundo. O que significa que você tem 5, em meio segundo você já saiu da pista. Claro. Pode ter pego alguém, matado alguém. Olha, estou falando meio segundo andando a 36. Porque se você tiver 72 km por hora, 1/4 de segundo você saiu fora da pista. Né? Então, o risco realmente é muito grande. A desatenção é real, porque mesmo quem tem o Bluetooth no carro, se for algum assunto importante que está mexendo com você, você vai ficar focado nesse assunto e vai se esquecer realmente de prestar atenção no carro da frente, ou num semáforo que muda, passou por vermelho, ou qualquer intercorrência que possa haver, você realmente está tão desligado, tão desconectado da realidade, que é possível que realmente você pratique uma infração grave. Né? Então, eu concordo com o Cassiano, sim. A gente deve parar. Eu paro. Eu costumo parar. Eu, como sou médico, às vezes eu falo, puxa vida, normalmente quando me ligam, em determinado horário, claro, tem horário que eu sei que não, mas tem determinado horário, eu sei que é alguém que quer alguma informação que eu tenho que dar rápido. Eu encosto o carro, mesmo que já desligou o telefone, aí retorno a ligação, procuro tomar esse cuidado. Agora, isso não quer dizer que eu também já não cometi infração, né? Não ser dizer que é o bonzinho, já fiz isso, mas justamente por não dar certo,
acabei incorporando esse comportamento de parar, aí atender, ou se está desligado, eu fazer o retorno da ligação para ver se realmente é uma urgência e eu, como médico, teria que resolver. E você vê que coisa interessante. Se você estiver com uma pessoa do seu lado no carro, conversando com você, você não tem a desconcentração que você tem com o celular. É verdade. Veja que coisa. Eu, quando estou na estrada, já não gosto de que converse quem está do meu lado comigo, ou quem está no carro, porque na estrada a velocidade em que você anda é maior e a distração é muito mais perigosa. Então, as pessoas não fazem diferença entre dirigir na rodovia ou na cidade. Mas, o que eu acho que é fundamental é saber que uma pessoa falando ao seu lado, ela também, de certa maneira, ela está ligada no trânsito. Então, os dois estão falando, mas os dois estão ligados. Quando a pessoa está no celular, só você está ligado no que ela está falando. E, por incrível que pareça, o celular te distrai muito mais do que uma pessoa falando ao seu lado. Vocês lembram antigamente, não sei se ainda tem isso hoje, no ônibus, todo o ônibus tinha não conversar com o motorista. Ah, sim. Lembram disso? É muito, nossa. Todos os ônibus tinham esse aviso, não conversar com o motorista. Já se sabia lá atrás que a conversa dentro do veículo com quem está dirigindo é foco de desconcentração. E hoje o motorista dá troco, faz tudo o motorista. O que é um absurdo. Ele tá com várias tarefas. Tem que parar o ônibus, tem que ajudar um deficiente físico, uma pessoa de idade, tem que dar troco, tem que parar o ônibus para o cara que está vendendo cartão na rua. Tal. Bom, vocês podem ligar aqui com dúvidas, sugestões e perguntas para o Dr. Clemente e Dr. Cassione, pelo número da TV Com aqui, o 32, vai pôr na tela aí, 3225-6538, 3225-6538, ou passar um WhatsApp pelo 99711-5545, né? Antes de terminar esse primeiro bloco, Cassione, e o futebol, hein? Santos perde com o time reserva do Botafogo 2-0, Corinthians com gol de mão de Jô, quarto árbitro não viu, e o Jô fez o gol de mão, o mesmo Jô que foi beneficiado no Campeonato Paulista, onde o Rodrigo Caio, o juiz deu um amarelo para o Jô, e o Rodrigo Caio, numa atitude digna, foi lá e falou para o juiz, não foi o Jô que pisou no goleiro, fui eu. E o juiz reverteu o cartão amarelo, possibilitando o Jô jogar aquela semifinal com o São Paulo, e o Jô que fez o gol que desclassificou o São Paulo. Então o Rodrigo Caio... Tal. Aí o Jô falou que o Rodrigo Caio era um cidadão digno, tal. E ontem o Jô fez um gol de mão e falou, né, igual Maradona, se foi a mão de Deus, que ele não viu, tal, né? O Grêmio perde jogando com o time reserva da Chapecoense, e o São Paulo, tentando sair do Z4, ganha do Vitória na Bahia, Cassione. Eu só queria falar mais sobre o assunto do jogo. O jogo do Santos, para mim, não existiu. Né? Então, eu prefiro ignorar aquele vexame, aquela porcaria que foi o Santos. E não tem desculpa de jogar com time reserva, porque com time reserva, muitos times jogam até com mais brio, mais raça, mais empenho e mais dedicação. Sobe 10, sobe 9, então, pô, sobe 9 no time, aquilo joga fechadinho. Se o Santos tivesse dado WO, era melhor. Empatava o jogo. O jogo terminava empatado. Estou fazendo uma ironia. Quero falar sobre o jogo. Essa é a mentalidade de uma grande parte do povo brasileiro. Ele elogiou o Rodrigo Caio. Ele disse que a moralização do futebol, em 2 programas, no Bem Amigos... E o Rodrigo Caio foi criticado pelo Rogério Ceni, até pelos colegas. No Bem Amigos e, se não me engano, no Bate-Bola. Em 2 entrevistas que o Jô deu, ele disse que tinha que começar a moralização do futebol pela própria consciência do jogador. E ontem ele fez uma coisa que ele não precisava fazer. Porque ele deu meia resposta certa. Ele disse, eu me joguei em cima da bola. É verdade. A bola, na minha visão, clarissimamente, já estava dentro do gol. A bola já estava dentro do gol e ia entrar no gol se o Jô não mexesse nela. Agora, ele diz assim, agora se bateu no meu braço, eu não senti. Ele devia estar com parestesia.
Tá certo? Sinceramente. Devia estar com parestesia. Deve ter tido um AVC e perdeu a sensibilidade no braço. Porque se fosse num outro lugar, eu tenho certeza que ele sabia onde a bola bateu. É complicado. Porque ele ia cair no chão se contorcendo. Agora, no braço, ele não sabe se bateu no braço, se bateu na cabeça, se bateu no peito. Esta fraude... Lei do Gerson. É uma grande parte. Por isso que eu digo, não venham me dizer que é o Congresso Nacional que dá esse exemplo. Não me venham com essa. Ele podia ter dito, eu me joguei em cima da bola e ela pegou no meu braço, mas não era a minha intenção. Pronto. Sim, Clemente. concordo. Não, é perfeito. Eu também acho que aquela bola já estava dentro do gol. Estava. Estava dentro do gol, ou seja, ia ser gol de qualquer jeito. Mas ele na ansiedade, ou por... Ser artilheiro, tal. Artilheiro, vou fazer esse gol, vou entrar com bola e tudo. Mas tinha que ter um mínimo realmente de sensibilidade, de dignidade, de dizer, olha, não foi propósito, mas acabou acontecendo, eu bati o braço. E Cassione, o na Gaziano Noruega- foi muito feliz. Esse cara que está com parestesia. Parestesia no braço. Explica o que é parestesia, porque tem muito telespectador não tem obrigação de saber o que é isso. A parestesia é um termo médico que a gente utiliza quando a pessoa perde a sensibilidade em determinado membro. Né? Então o Cassione brilhantemente, é um porque legista. ele na verdade não Estudou é médico, medicina, mas ele estudou sabe medicina legal, ele- tal. Não, entende muito. Ou seja, como se ele não tivesse sensibilidade no braço. Ou seja, aí então estaria justificado o porquê de não perceber que bateu no braço. Mas é uma coisa tão óbvia. E eu acho que ele ficaria com muito mais credibilidade, Claro. muito mais respeitabilidade, se ele dissesse, realmente não foi meu propósito, mas na hora do impulso acabou acontecendo, infelizmente. Ainda que o juiz continuasse dando gol. E no futebol internacional, marcaram o PSG, também teve um probleminha. O Neymar bateu uma falta, depois teve um pênalti que não foi em cima do Neymar, e o jogador pegou a bola, o Cavani tirou o jogador, foi bater, e o Neymar pegou a bola depois, os dois estavam discutindo, ele pegou a bola e pôs lá no cal. E o Cavani falou, não, aqui quem bate sou eu. E bateu e perdeu, né? Mas o Neymar ficou bravo, que o Neymar queria bater o pênalti, o Cavani deve ter falado para ele, você chegou ontem, garoto, quem bate aqui, quem põe no cal sou eu. O Neymar anda bravo com ele mesmo, não é? Porque quando o Neymar não brilha, ele perde o sorriso. E como ele não tem correspondido à expectativa que ele causou, porque por alguma razão ele não está dando certo, claro que ele vai dar certo. Não, mas ele jogou bem os jogos aí, né? Ele não Fez vai gol, desaprender. Não, mas não é aquele. Não é aquele Neymar. do começo do Barcelona. Claro que não. Então, é claro que ele não vai desaprender e ele vai ser sempre o gênio do futebol que ele é, porque é o fora de série. Mas ele anda torto com ele mesmo. E quando a gente está torto com a gente mesmo, a gente fica torto com os outros. Não é? Esse é o grande problema. A gente às vezes pensa que os outros é que estão entortando a gente. Não, nós é que estamos tortos. E aí a gente entorta com os outros. E no caso do João, mais grave, é que o Brasil inteiro vê uma imagem de televisão. O Brasil inteiro vê uma imagem de televisão. E o camarada tem a coragem de negar um fato que todo mundo viu. Você imagina, se uma coisa que todo mundo viu, ele diz que não foi, imagine quando ele estiver numa situação em que ninguém está vendo. Hã? Qual vai ser o grau de sinceridade dele? Agora, rapidinho, só do Neymar, nós temos que levar em conta também, isso dentro do que o Cassione falou, que não dá para comparar futebol francês com futebol espanhol, ou italiano, ou inglês, é outro nível, alemão, não é? Nós vamos estar falando num outro patamar. O espanhol tem 3 times grandes, né? Que é o Real Madrid, o Barcelona e o Atlético de Madrid. Mas já basta. E outros Não, times mas já basta. razoáveis. Aí você Agora, pega- a França só tem o PSG, né? Pois é. Entendeu? Aí você vai pegar a Alemanha, você vai pegar a Itália. Você A Alemanha tem, já complica, já tem Ajax, não, já tem Bayern, os 2 Bayern, já a tem... França é outro campeonato. É um campeonato mais tranquilo. Muito mais tranquilo. Então é muito mais fácil para jogadores de nível bom aparecer. Vai aparecer mais. Agora, eu quero ver quando jogar com os grandes times. Não vai ser essa sopa toda. O campeonato mais difícil é o nosso, né? Que é o país de dimensões continentais,
que, por exemplo, você joga em campo com buraco, 11 horas da manhã, tá, o mais difícil é o nosso, com certeza, né? Porque você joga em campo que não é perfeito, com buraco, questão da arbitragem, questão do horário de 11 horas da manhã, 4 da tarde, depois 10 da noite, pô, o jogador joga a bola 10 horas da noite, você toma café da manhã, almoça, janta e vai jogar 10 horas da noite. Quer dizer, quando você já está dormindo, começando a dormir, você está jogando bola, quer dizer... É que a Confederação Globo de Futebol decide os horários e tudo. A Confederação Rede Globo de Futebol, não tem CBF. O Santos pediu adiamento do jogo contra o Corinthians, porque ia jogar como time brasileiro, pediu adiamento da CBF. Ia jogar como um time brasileiro no exterior, com 16 horas de viagem. E voltaria depois do exterior para jogar num sábado, jogando, veja, domingo com o Corinthians, quarta lá em Guayaquil, marca um jogo no sábado contra o Botafogo. Por que não marcaram o segundo igual o Palmeiras? O Santos pediu adiamento não dava, né? E a Confederação Rede Globo de Televisão não concordou. É complicado. E o presidente da CBF é um ladrão que não pode sair de casa, e a FIFA, que diz que moralizou o futebol, na hora que afastou o Blatter, que afastou todo mundo, não é? Que agora está moralizado, né? Não destitui o presidente da CBF, que não pode sair de casa, não pode viajar para o Paraguai para acompanhar a seleção brasileira. E continua presidindo a CBF. Então, para consertar o Brasil, meu Deus do céu, só implodindo tudo e começando de novo, porque não tem jeito, não dá para garibar, não dá para fazer reforma meia boca neste país. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira.
sábado, 30 de setembro, às 9 da noite, no Teatro Municipal, será realizada uma única apresentação em Santos do show Encantos de Elis, protagonizados pelas cantoras Nádia Soares e Rafaela Laranja. Com músicos da nossa região, o show traz no repertório canções que marcaram a carreira da grande intérprete Elis Regina. Encantos de Elis, sábado, 30 de setembro, às 9 da noite, no Teatro Municipal. A melhor programação, RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte para você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Ao verem uma criança pobre e doente, todos querem cuidar dela. Mas você sabe como? O Saúde Criança sabe. Cuida da saúde e do remédio da criança. E também da educação, do emprego dos pais, dos documentos da família, da condição da casa. E cuidando disso tudo, cuida de verdade da saúde da criança. Em 21 anos, o Saúde Criança já cuidou de 43 mil pessoas. E com sua ajuda, pode cuidar de muito mais. saudecriança.org.br. Conheça, ajude. Estamos de volta na Ação e Reação, hoje com o Dr. Vicente Cassione e o Dr. Clemente. Bom, nós temos várias perguntas aqui. O meu amigo Rick Santos está falando corretamente, Cassione, que o motorista do ônibus e o motorista do seletivo dão troco, param e fazem tudo, né? E realmente está errado. Um abraço para o Rick Santos, um dos melhores programadores de rádio da Baixada Santista. Grande gente finíssima. E ele está falando exatamente do que você disse, né? Eu tinha falado só para não conversar com o motorista, mas você lembrou bem que, além de não poder conversar com o motorista, não adianta. Você tem que conversar com ele, porque você paga a passagem, ele tem que receber, tem que dar o troco, ele tem que tomar todas as atitudes que ele tem que tomar. Então, realmente, as atribuições que o motorista tem são graves. Agora, vocês viram a notícia de hoje, não? O procurador, como é que é o nome dele? A Cabenhela, esqueci o nome. O calvário do Janot começa hoje. Eu li. Viu a notícia? Pra cima. Ele dizendo que o Janot fez o acordo com a JBS, lá com o Wesley e tal, para derrubar o Temer, que era essa a intenção dele. Quer dizer, eu não discuto o mérito, se é bom ou mal tirar o Temer. Eu quero dizer que o procurador está sendo acusado por outro procurador agora de ter feito uma prevaricação grave, que é crime se ele fez isso, entendeu? Então é mais um santo que está começando a virar diabo. E não foi por falta de gente falar aqui, que é difícil saber o que é verdade em toda essa história que a gente tem ouvido diariamente, em termos de denúncias, de delações, de negativas. É tudo farinha do mesmo saco, na minha opinião. O Mário Sérgio manda um abraço. Isso é interessante. O nome dele é Ângelo Goulart Vilela. Vilela. É o Vilela. Então, procurador Vilela. Então, eu acho que é realmente uma coisa muito grave. Porque, ou seja, a coisa não é da maneira como tem que ser. Eu quero tirar esse cara de qualquer jeito, né? Então, a atitude do Janot foi no sentido de criar uma situação para afastar o Temer. Ou seja,
independentemente de a gente discutir se o Temer tem culpa, se não tem culpa, em algum momento ele estava certo que o Janot estava perseguindo. Essa é a prova real, claro, né? Claro. Dita por um outro procurador, que inclusive frequentava a casa do Janot, né? E quando o Janot percebeu que ele não estava muito do lado dele, ele acabou se afastando do Janot. Mas, ou seja, é verdade que o Janot queria, de qualquer forma, afastar o Temer ou afastar a Raquel Dodge, porque eles são inimigos mortais. Ele era inimigo da... Como ele não sabia de que maneira afastar a Raquel Dodge, então ou eu tiro ela ou eu tiro o Temer. E aí passou a fazer esse tipo de jogada suja, que realmente eu acho que foi um tiro no pé, porque hoje está abertamente comentado isso nas redes sociais, o UOL, você lê na UOL, eu ligo logo de manhã, eu já li na UOL. Então é uma pena, inclusive, o cara terminar um mandato, né, como terminou ontem, dessa forma. E agora perseguindo pessoas à sua volta. E agora é capaz do Janot começar a dizer que é mentira o que o Vilela falou. Isto é, ele vai começar a ter que dizer que não é verdade, como os acusados por ele diziam que não era verdade o que ele dizia. Então fica uma situação tem uma bagunça, que você não sabe em quem acredita, porque quem persegue um inimigo, mesmo que o inimigo seja ladrão, mas ele tira não porque é ladrão, mas porque é inimigo, amanhã ele deixa um amigo, mesmo que o amigo seja ladrão, pelo mesmo critério. Eu tiro o meu inimigo não é porque ele é ladrão, porque eu sou inimigo dele. Muito bem, por esse critério, eu deixo o meu amigo em paz, mesmo ele sendo ladrão, porque o critério é a amizade e não é punir o culpado, entendeu? E isto, infelizmente, é o Brasil. Até nessas horas, você vê que os Eliotnés, os paladinos da justiça, entram no rolo das acusações. Quem é que está dizendo a verdade agora? O Janot, que diz que o Vilela está mentindo, ou o Vilela, que diz que o Janot fez o que fez? E pior, né? Porque o Janot, nós comentamos na semana passada, de óculos escuros no botequinho lá, tomando cachaça com... E mandando o Joesley primeiro para Nova York, que foi a coisa mais vergonhosa. Então, e eu dizia sempre aqui, hein? Esse Janot não me engana. Esse Janot não me engana. Esse Janot não me engana. E tinha gente que dizia, mas está perseguindo o Janot por quê? Não estou perseguindo o Janot. Eu estou vendo... Olhando para a cara dele, o Lombroso mostra. Você olha para a cara do sujeito, você sabe quem ele é. Você pode ir com a cara dele, de uma pessoa, não é simpática, ou isso, aquilo. Mas os traços do que tem desvio de conduta, está na cara do sujeito. Por isso que o cachorro late, porque quando vê determinadas pessoas e outras pessoas ele lambe. Cachorro vê muito mais do que nós. Né? E gozado, porque quando o Gilberto Mendes, né? Ele comentou... Gilmar Mendes, desculpa. O Gilmar Mendes. Quando o Gilmar Mendes comentou que o Janot era o pior procurador de todos os tempos, todo mundo falou, mas... Gilmar Mendes quer aparecer, tal. Quer aparecer, ele tem rabo preso, qualquer coisa nesse sentido. Gosta da declaração, gosta da declaração bombástica. Né? Hoje o jornal já está falando, olha, ele tinha razão. Porque agora estão dizendo que a Raquel Dodge é que tem que arrumar a procuradoria, que está tão esculhambada que não tem jeito se deixar do jeito que está. É muito ruim. E você vê que na posse dela, hoje, estava o presidente da República, que tem denúncias contra ele, e ela tem que cumprir o dever. Não importa se é o presidente da República, se o Temer tem débitos com a justiça, se ele é realmente autor das acusações, dos fatos de que ele é acusado, a Raquel tem que dizer, e ela disse hoje, ninguém está acima da lei. O Janot também dizia isso. Mas parece que ele se achava acima da lei. Já seria mandando um abraço para o Clemente e para o Cassione, dizendo que é bom começar a semana ouvindo pessoas cultas. Doutor Cassione, o que o senhor espera da Raquel Dodge?
Pois é, eu não conheço pessoalmente essa procuradora. As referências que existem a respeito dela é de que é uma pessoa, não digo rigorosa, mas austera e que tem consciência jurídica. Porque é importante ter consciência jurídica. Isto é, uma aplicadora do direito. Não adianta você ter um promotor ou um procurador, que é a mesma coisa, são órgãos independentes de acusação, quando eles, na verdade, acham que, porque são órgãos de acusação, têm que acusar de qualquer maneira no escuro. Não é assim. Consciência jurídica significa que você acusa quem merece ser acusado e não acusa, e tem até que ter a humildade de pedir a absolvição, o arquivamento, quando vê que não há provas. Dizem que ela tem esta característica, de ser justa. Tomara que seja. É o único atributo que me interessa que ela tenha. Se ela é simpática, não me interessa. Se ela é feia ou bonita, não me interessa. Se ela torce para que time, não me interessa. O que me interessa é que ela seja justa. E é isso que ela tem que ser no cargo que ela passou a ocupar a partir de hoje. Tem uma notícia aqui, Cassione e Clemente, que o Santos anuncia leilão internacional para arrecadar 128 milhões. A Prefeitura de Santos leiloará 2 terrenos da Prodesan para levantar 128 milhões. Um está na Lemoa e outro está também lá para aqueles lados. Isso. O prefeito Paulo Alexandre Barbosa anunciou que o leilão, né, que vai ter dia 31 de outubro. A maior e mais cara delas é, como o Cassione falou, a usina de asfalto da Prodesan, que fica na vereadora Alfredo das Neves, na Lemoa, que está avaliada em 93 milhões. O segundo terreno, avaliado em 35 milhões, fica na Rangel Pestona, próximo ao centro de treinamento do Rei Pelé. O edital de convocação vai sair nessa terça-feira. A expectativa é que esses 128 milhões entrem no caixa para pagar as dívidas da Prefeitura Municipal de Santos. Aí está brincando meu amigo Rick Santos aqui, obrigado pela notícia quente aqui, que só no Tilenol mesmo. O Rick Santos que faz o Rebu, é homem que faz o programa bem-humorado da antiga 102.1 da família Mussi, Lopércio Mussi, que agora é 91.7, né? A 102.1 foi alugada lá para a Rádio Globo, também está tocando muitas músicas boas, tem jornalismo, e a 102.1 passou para 91.7. E o Rick falou que é só com o Tilenol mesmo. É. Bom, eu acho que o problema não está em vender bens. Na verdade, eu sou a opção de que o Estado tem que ser o mínimo possível. Se não está usando, vender é bom, né? Sim, mas não pode ser com esse intuito, para tapar um buraco de uma gestão que foi mal feita. Para trazer dinheiro. É diferente. Você ter 128 milhões no caixa para fazer outros benefícios para a sociedade, entrada da cidade, para a comunidade. Entrada da cidade, alegamento de Zona Noroeste, mas escolas, creches. Exatamente, para isso. Agora, para tapar buraco de uma gestão ruim, que não tem dinheiro para pagar o funcionalismo, aí não, né? Aí você pegar e vender terreno, aí não é com esse propósito. E não precisaria ter vendido o terreno se aqueles 80 milhões que vieram dos Santos Novos Tempos tivessem sido usados não do jeito que foi. Ralo, tá certo? Na gestão do Papa. Santos Novos Tempos, 80 milhões, se não me engano, do Banco Mundial. Banco Mundial. Fizeram lá um estudo que ninguém sabe onde está, que era para acabar com o alagamento, a inundação da Zona Noroeste, né? Para drenagem, etc. E o dinheiro? Teve até inquérito policial para se saber o que se fez com esses 80 milhões da tal Santos Novos Tempos, né? E o que aconteceu? Um promotor pediu arquivamento do inquérito. E pior, né, Cassione, porque, na verdade, não seria só 80.
Na verdade, seria 240 milhões. Só que como é que o banco faz? Ele vai dando dinheiro na medida em que as coisas vão ocorrendo. Se você fez uma parte, é como se fala na Constituição, pagamento por medição. Claro. Eu meço o que foi feito, opa, o dinheiro é para isso. Me prova o que você está fazendo no restante, eu te dou mais um pouco. E assim por diante. E muitas vezes, não é a Prefeitura de Santos, não é a única, no país inteiro a gente vê isso, por falta de alguém na gestão que vá atrás dessas verbas. Tem verbas a fundo perdido aí, cheio de verba a fundo perdido, e que não são aproveitadas porque não existe planejamento, não existe projeto. Como aí não havia projeto. Então o cara fala que tem projeto, ele põe um pouquinho no papel, o cara solta o dinheiro, mas cadê o resto? Aí não fez nem a primeira parte do projeto, que dirá o restante. Porque tudo isso que o Cassione acabou de comentar, referente a essa inundação, já devia ter sido resolvido há muito tempo. Nós falávamos isso já em 2004 na nossa campanha. Verdade. Então, 13 anos depois, e não saiu do papel também, continua não saindo do papel. Ou seja, todos os candidatos que passaram a partir daí, falaram que ia fazer, até hoje realmente não aconteceu. E pelo jeito não vai acontecer. É evidente. E lembrando que esse terreno da usina de asfalto, Cassione Clementes, é muito valorizado, porque ele tem muitas guias ambientais que são difíceis de conseguir, né? Então, por exemplo, para você ter uma usina de asfalto, você tem guias ambientais que são demoradas, que são difíceis. Esses terrenos já tem, né? Então tem um valor incrível para você fazer o que você quiser, né? Porque tem muitas guias ambientais já aprovadas, né? Vocês viram o ataque histérico do Alckmin ontem? Ontem, com o Major Olímpio. Dizem que o picolé de chuchu, na minha opinião, parecia um acarajé pimentado. Né? Mas ele não falou nenhum palavrão, nada, né? Mas gritava como um louco, porque o deputado, vai em toda a inauguração, que é o major reformado da Polícia Militar, Major Olímpio, que é um homem de bem e que assume posições, e estava, na hora que o Alckmin estava entregando viaturas, ele disse, e as mortes dos policiais? Porque mataram mais 2 agora, hoje. E as mortes dos policiais? E os salários dos policiais? E aí o Alckmin tem um ataque histérico e disse, quem está falando isso não tem vergonha. Ganha 50 milhões do povo de São Paulo. Não é verdade. 50 mil, né? 50 mil do povo de São Paulo. Como aposentado. Primeiro que ele ganha como aposentado, major reformado da Polícia Militar. Aposentadoria, isto é sagrado. Sagrado. Então, não está roubando ninguém. E outro como deputado. Depois ele tem o salário como deputado. E o que o Alckmin estranhou com isso? Mas ele não está na lista do Aldebrecht, o Major Olímpio. Temos que encerrar o programa. Queria mandar um abraço para o Alcino, para o Ricardo, para a Jacerema, para o Mário Sérgio, que falou que é seu eleitor e gosta muito do Clemente. Temos que encerrar, agradecer o Clemente, o Dr. Cassione, que vieram ao programa aqui, e desejar para você um excelente dia e até amanhã, se Deus quiser.